Pessoal, vamos lá? Vamos voltar então? Nós estamos trabalhando aí o pacote anticrime, não é isso? A Lei 13.964 de 2019. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando agora o segundo bloco, né? No primeiro bloco, nós trabalhamos aí o Código Penal, as mudanças do Código Penal de grande importância, tanto da parte geral quanto da parte especial do Código Penal. Nós vimos a questão da legítima defesa por tomada de refém, nós vimos a questão da execução da multa que vai ser pelo juiz da vara de execuções penais, não mais da Fazenda Pública. Nós vimos a questão lá regras do livramento condicional do artigo 83. Nós vimos lá a questão do artigo 75 do Código Penal, que trata da mudança de 30 para 40 anos, a pena privativa de liberdade. Nós trabalhamos aí também as regras da parte especial do homicídio qualificado com emprego de arma de fogo dos restritos. Trabalhamos também a questão do roubo com emprego de arma branca de um terço até a metade. E se for com emprego roubo de arma de fogo dos restritos proibido, a pena aplicada pelo dobro. É isso? Trabalhamos isso aí, questão de estelionato, a questão lá dos crimes contra a honra, vai ser triplicada a pena se for na rede mundial de computadores, nas redes sociais, né, envolvendo aí a rede de computadores. Nós trabalhamos aí o aumento da pena do crime de concussão, que era de 2 a 8, agora é de 2 a 12, aumentou a máxima, né, do crime de concussão. Então, isso nós trabalhamos no bloco anterior. Então, agora vamos ver, gente, algumas mudanças aí que tiveram no Código de Processo Penal. Lembrando que aqui algumas mudanças do CPP foram suspensas por ações diretas de inconstitucionalidade, né, que está diante do Supremo, por exemplo, o juiz das garantias, que está no artigo 3A ao 3F do Código de Processo Penal. Algumas particularidades, logicamente, nós não vamos trabalhar, porque essa particularidade, primeiro, né, não trata diretamente das atividades nossas de polícia, diretamente, lógico que de maneira indireta trata, né? Aí está suspenso por regras aí do Supremo. Então, vamos trabalhar que, de fato, tem a sua aplicabilidade já de maneira imediata. E, principalmente, no que tange aí as particularidades que podem envolver os agentes da lei, né? Os órgãos de segurança pública também. Então, vamos lá. Beleza. Artigo 14. Nós temos aí, então, importante destacar que lá nos casos vinculados aos agentes da lei do 154, quem é o 154? É o policial federal, é o rodoviário federal, é o rodoviário federal, é o policial militar, é o bombeiro militar, é a polícia civil e o policial penal, né? Está no rol lá dos órgãos de segurança pública. Se esses agentes públicos da lei figurarem como investigados, ou seja, eles estão na situação passiva de investigados em inquéritos policiais, presididos pelo delegado de polícia, inquéritos policiais militares, presididos pelo tenente-coronel comandante da unidade, né, o IPM, e demais processos extrajudiciais, por exemplo, um processo administrativo, por exemplo, um PAD, um processo administrativo disciplinar que leva à demissão, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados. Olha lá, vamos tentar esse destaque aqui, pessoal. Relacionados ao uso de força letal. Ou seja, principalmente com o emprego de quê, pessoal? Com o emprego de arma de fogo. Então, toda vez que houver o uso da arma de fogo, principalmente, né? Uso de força letal, praticado no exercício da profissão nossa, nós, os agentes policiais, nós poderemos constituir defensor, né? Até mesmo nessa fase de inquérito. Sabemos que o inquérito ele tem um caráter investigatório, inquisitorial, preparatório, persecutório ali da questão dos direitos fundamentais. Ele não entra na seara acusatória, porque na fase acusatória é a fase do processo, né, judicial ou processo também administrativo, que é onde vai ser assegurado o quê? A ampla defesa e o contraditório. Mas mesmo sendo na fase inquisitiva, apuratória,
vai dar o direito para que esse agente da lei ele possa constituir o defensor até mesmo na fase de inquérito. Isso é importante demais, dá uma segurança jurídica para nós, agentes da lei, serem lá acompanhados por defensor constituído, principalmente quando for um fato relacionado ao uso de força letal, por exemplo, diante de uma situação de um confronto com criminosos. O investigado deve ser citado, então, da instauração do procedimento investigatório. O delegado de polícia ele tem que dar conhecimento para o agente da lei que está figurando como indiciado naquele inquérito. Olha lá, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Cuidado, meu irmão. Lá na prova, eles podem colocar prazo de até 24 horas. E nós vamos ver na audiência de custódia, a autoridade policial tem que levar o preso para que ele tenha audiência de custódia em até 24 horas. Então, isso pode confundir. Se você é agente da lei, teve ali uma troca de tiro com um cidadão infrator e precisa, ele foi colocado, figurando como indiciado no inquérito pelo delegado de polícia ou o tenente-coronel comandando a unidade, no caso do inquérito policial militar, envolvendo crimes militares, você tem o direito de constituir advogado, defensor, e no prazo de 48 horas, até 48 horas. Cuidado, que na prova eles põem até 24 horas a contar da data da citação. Não, é 48 horas. Ok? Professor, e no caso do militar ou do policial que não nomear esse defensor, olha lá, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição, sendo ela a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Bombeiro, a Polícia Civil, para que essa instituição, no prazo também de 48 horas, indique um defensor. Olha lá, para representação do investigado. Então, o defensor, então, o agente da lei, ele pode nomear um defensor particular. E se ele não o fizer, a instituição tem que fazer, tem que nomear um defensor para ele. E todas essas despesas com aquele defensor vai ficar a cargo da instituição e não do agente da lei. Isso é importante demais estabelecer. No caso, via de regra, essa competência de defender o agente da lei cabe preferencialmente à Defensoria Pública. Mas sabemos muito bem que nós temos aí um problema na prática. Porque a Defensoria Pública, a gente sabe que é um órgão ainda que tem poucos defensores. Tem muita demanda, muita processo para acompanhar, muitas situações, e que não tem efetivo suficiente para essa demanda. Então, o pacote de crime colocou a Defensoria Pública aí como regra, mas a gente sabe que tem essa dificuldade quanto ao efetivo da própria Defensoria Pública. Né? Agora, se não tiver Defensoria Pública lá, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Então, se não tiver defensoria, né, disponibiliza outro profissional. Olha lá. E poderá ser lá indicado profissional que não integre os quadros da própria administração. Pode ser um defensor particular, pode, sem problema nenhum. E lembrando que os custos com esse advogado, com esse defensor, não ficará a cargo do agente público, e sim da instituição a que ele pertença. Olha lá, os custos com patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos que trata esse artigo, a questão lá do uso letal, as questões lá praticadas pelo agente público, correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que esse esteja o quê, pessoal? Vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Então, é importante destacar que aquela despesa com advogado, no caso de uso potencial letal, no uso de força letal, que nós chamamos de uso potencialmente letal, vai ficar a cargo da instituição, né? E não do agente da lei que está sendo investigado. Bacana? Então, isso é importante aí, é uma garantia também de um direito, de uma prerrogativa
nossa dos agentes da lei. Então, isso é importante aí para a sua prova. Olha lá, também vai se aplicar as questões da garantia do defensor àqueles membros das Forças Armadas, ela aqui está no artigo 142, que são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, desde que eles estejam com missão na garantia da lei e da ordem. Então, nós temos aí os vários requisitos para que, de fato, possa ele estar naquela missão da garantia da lei e da ordem. Então, se tiver nessa missão de garantia da lei e da ordem, também, se houver uso potencialmente letal, uso de força letal, vai ser dado também esse direito ao agente das Forças Armadas, assegurado o direito de ser constituído, de ser defendido, até mesmo na fase inquisitiva do inquérito, pelo advogado constituído, pelo defensor constituído. Bacana? Então, isso é importante, aí uma garantia a mais para nós, agentes da lei. Olha aí, pessoal, isso aqui é importante também, que já está acontecendo na prática. O juiz poderá autorizar, lógico que constatado o interesse público, o interesse coletivo, o interesse difuso, a utilização de bens sequestrado, apreendido ou sujeito a medida assecuratória. Gente, o que é isso aqui? O bem que foi sequestrado, o bem que foi apreendido e aquele que tem medida seguratória, por exemplo, quando os agentes da lei fazem uma intervenção policial e detêm captura infratores pela prática de atos criminosos, aqueles bens, aqueles instrumentos que eles utilizaram para a prática criminosa vai ser apreendido pelo Estado, pelo poder público, vai ser sequestrado e vai ser colocado em medida seguratória, de maneira antecipatória. Aqueles bens, então, que foram ali, estão sendo retirados daquela situação conflituosa, praticado pelos cidadãos, e principalmente cidadãos que não estejam em situação de atos criminosos, vão ficar a cargo do Estado. E o que diz ali o 133A? Importante destacar que o juiz ele pode autorizar que os órgãos de segurança pública utilizem aqueles bens que estão lá, por exemplo, apreendidos. Por exemplo, se um carro foi apreendido, que ele estava praticando, aquele cidadão, atos criminosos, aquele bem, a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal pode utilizar aquele veículo, aquela residência, aqueles instrumentos, armamento, equipamento, pode utilizar. Olha lá, os órgãos, quem pode utilizar? Os órgãos de segurança pública do 144, do sistema prisional, do sistema socioeducativo e da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho das suas atividades. Nós tivemos até pouco tempo em Minas Gerais, foi apreendido um Camaro na situação na cidade de Araxá, está sendo utilizado já como viatura da Polícia Militar. Olha lá, pessoal. Então, o órgão de segurança pública que participou tanto da questão da investigação quanto da repressão daquela infração, por exemplo, os órgãos lá, ou as polícias civis e federal, ou a polícia militar que deteve e capturou o infrator, eles terão prioridade na utilização daqueles bens. Agora, lógico que no caso aí, ou igual a gente sabe muito bem que diante de um ano, 365 dias, tem muita pressão de muitos veículos, armamentos, O juiz pode autorizar lá, o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Então, é interessante aqui destacar. Recentemente, agora, a Polícia Penal recebeu mais de 400 armamentos de apreensões realizadas aí, que estava sob a responsabilidade da Polícia Civil. Nós tivemos uma solenidade agora, esses dias atrás, que a Polícia Penal do Estado de Minas recebeu um quantitativo maior de 400 armas de fogo, passada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, isso é importante destacar isso aí, Ou seja, utilizam os instrumentos que eram antes praticados por criminosos, agora utilizam para a segurança pública. Olha lá. E se esse bem for veículo, embarcação, aeronave, o juiz pode pedir o quê? Ao órgão de trânsito que emita o certificado provisório, o CRLV provisório, em favor do órgão público. Agora, se houver o trânsito em julgado, ou seja, aquele material de fato ele vai ser perdido por aquele criminoso e a favor do Estado, o juiz vai determinar
né, a transferência o quê? Definitiva, né? O CRLV voltado lá, né, com o nome do órgão beneficiário, né, que foi custodiado aquele bem. Então, isso é uma maneira bacana, interessante de utilizar, né, a questão logística, por exemplo, que foi apreendida e não precisa ser descartada, não será descartada e vai ser utilizada para a prática de segurança pública, que antes era utilizado pelos criminosos, agora vai ser utilizado em favor da segurança pública, né? Então, isso aí é um progresso, né, que nós tivemos aí nesse pacote de crime. Vamos ver o artigo 158 para frente, a questão da exame de corpo de delito. Interessante, que está lá nessa parte lá do Código de Processo Penal. A questão da cadeia de custódia de provas, que nós chamamos de vestígios, que irão ser trabalhados pela perícia. Vamos lá. O que delimita, então, esse artigo 158-A do Código de Processo Penal? A questão da cadeia de custódia, quando todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítima de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Gente, o que é isso aqui? Essa cadeia de custódia. Toda vez que acontece um crime, aquele local lá, ele é isolado e todas aquelas, por exemplo, lá tem um homicídio, eu tenho ali, por exemplo, uma cápsula que está no chão, eu tenho ali sangue, cabelo, tem uma arma branca ali com sangue perto do corpo. Aqui ali nós chamamos de vestígio coletado. E nós vamos ter uma cadeia para custodiar, para guardar, para armazenar, para transportar, para conservar esse vestígio. E a partir do momento que a autoridade vai analisar esse vestígio, nós vamos ver que nós temos lá uma possível evidência. Isso é importante destacar. Então, um vestígio, gente, nada mais é aquelas provas brutas que ainda vai ser lapidada pelo perito. Aquele projétil que foi encontrado, aquela arma branca, aquele fio de cabelo, aquele ali é um vestígio do local de crime, por exemplo. Então, essa cadeia de custódia, ela vai ser todos esses procedimentos. A partir do momento que o local ali é informado que teve ali um crime, até a utilização daquela prova para fins processuais. Então, nós vamos ver isso, nós chamamos de cadeia de custódia, de guardar aquela prova, né? Então, olha lá. O início, então, da cadeia de custódia dá-se com o que, ela, pessoal? Tá vendo? Ó, com a preservação do local. Ou seja, a gente preserva o local do crime. Geralmente, a primeira autoridade que chega no local é a polícia militar, que é a polícia ostensiva, que está na rua, fardado, ostensivo. Ela chega ao local de crime, por exemplo, de um homicídio, de um latrocínio, de um estupro seguido de morte, e isola o local, para que, de fato, ali, os vestígios, as provas, possam ser conservadas na sua integralidade. Porque se aquele local de crime for violado, aquele pode atrapalhar na elucidação dos fatos. Então, essa cadeia de custódia, ela se inicia com a preservação do local do crime. Ou seja, preserva-se o local ali para que a perícia possa realizar o seu trabalho. Olha lá, ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. Ou seja, o que é um vestígio, professor? Vamos ver aqui agora. Olha lá. Vestígio, então, é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Ou seja, eu tenho ali um projétil, eu tenho ali uma arma branca, tem sangue, tem cabelo. Isso é um vestígio. Aí o que acontece? A perícia técnica e científica faz o local e descobre que aquele vestígio tem relação com o crime praticado. É o que nós chamamos de evidência. A evidência é um passo posterior
quando esse vestígio, que é um ainda objeto bruto, que não foi lapidado pela perícia, passa, de fato, a ser analisado por ela. Então, se, de fato, a perícia já analisou aquele vestígio e tem aquela relação com o crime, nós chamamos de uma evidência, né? E ali, se aquele vestígio que tem uma possibilidade de ter uma relação com o crime, nós chamamos de indício. Mas ainda o indício não foi verificado ainda, né, pela perícia. Então, nós temos ali um indício que aquela prova tem a relação com o ato criminoso, né? Olha lá. Então, é o vestígio classificado e interpretado que passa a significar uma prova judiciária. Então, eu vou recolher aquele ali, é um indício. Aí nós vamos trabalhar isso aí. Vamos trabalhar. Trabalhando a perícia técnica e científica, é o que nós chamamos de evidência. Então, no caso do vestígio, então, aquele material bruto, que vai ser recolhido uma faca, um armamento, um sangue, um cabelo, tudo aquilo que tem relação com a infração penal que vai ser trabalhado pela perícia. Bacana? Artigo 58, bala. Então, nós vamos ver essa cadeia de custódia. Ela vai compreendendo o rastreamento dos vestígios nas etapas. Então, nós vamos ver as etapas dessa cadeia de custódia. Primeiro, o reconhecimento. O que é o reconhecimento, pessoal? Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Então, reconhece que aquele projétil, aquela arma branca, né, tem, de fato, um potencial interesse para a produção da prova pericial. Reconhece aquele vestígio como importante para a produção de provas dentro de um devido processo, um caráter investigatório. Beleza, reconheceu aquilo importante, o que nós vamos fazer? Vamos isolar o local, evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o que, pessoal? Um ambiente, né, imediato, ou seja, ali próximo, e também o ambiente lá imediato. Às vezes, o que? Nas imediações dele faz um local maior de isolamento e relacionado aos vestígios e local do crime. Então, isola o local ali, né? Nós vamos ver que se houver ali, né, a alteração de coisas de maneira artificiosa, de maneira artificial, o estado de coisas, de lugar, configura, inclusive, crime. Se a pessoa entrar ali naquele local isolado sem autorização, é crime. Nós chamamos de fraude processual. E ainda pode configurar abuso de autoridade dos agentes da lei que violarem aquele dispositivo. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, primeiro, eu faço o reconhecimento. Segundo, o isolamento. Terceiro, fixação. Professor, o que é fixação? É a descrição lá detalhada do vestígio. Aí, o que o perito vai fazer? Vai tirar foto, ele vai filmar, ele vai fazer o croquis. E aquilo ali vai ter que estar onde? Aquela fixação daquelas informações. Tem que estar onde? No laudo que? Pericial. Olha lá, produzido pelo perito. Então, lá até colocou, até destaquei ali, ó, tá vendo? Ó? Então, essa fixação desses elementos são o quê, pessoal? Indispensáveis à sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito. Então, o perito, gente, ele vai colher essas informações. Ele vai reconhecer aquele vestígio como importante, vai ter o isolamento, principalmente feito pela autoridade de polícia ostensiva, que é o primeiro a chegar no local. A fixação, ou seja, ele vai fotografar, vai fazer aquela descrição minuciosa daquilo que de fato ali está no local, né, a detalhada do vestígio, para que seja trabalhado e vira lá, né, uma evidência. Bacana? Fato, coleta. É o ato mesmo de recolher o vestígio. Por exemplo, nós temos a munição lá, a cápsula, por exemplo, lá de um fuzil, um 5,56, um 7,62, ou as pistolas, né, por exemplo, 9mm, .40. Então, vai recolher a cápsula lá, né, que foi projetada quando houve o disparo da arma de fogo. Além da cápsula, nós temos ali o projétil. Ou seja, vai recolher aquele vestígio que vai ser submetido à análise pericial. E lembrando que essa coleta ela vai acontecer de maneira o quê? Individual. Esse acondicionamento, olha lá. Então, o procedimento por meio do qual o vestígio coletado é embalado de forma que individualizada, justamente para não violar, né, a prova. Então, toda prova, ali, todo vestígio que pode ser futuramente uma prova, uma evidência, ela vai ser coletada de maneira que individual, justamente para não atrapalhar, para não tirar lá, né, os elementos probatórios daquela prova, que pode ali atrapalhar, né? Olha lá.
para posterior análise com anotação da data, horário e nome de quem realizou aquela coleta e aquele acondicionamento. Bacana? Show de bola. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para outro. Tranquilo, vai ser colocado na embalagem, no veículo, a temperatura, né, correta, de maneira o quê? A garantia a manutenção das características originais. Então, aquela prova, gente, ela é muito importante. Por que se criou, então, essa cadeia de custódia? Justamente para preservar a prova. Porque ali, algumas vezes, tem se perdido essa prova por questão de falta de regras procedimentais. Agora, não. O Código de Processo Penal, pelo pacote de crime, trouxe agora as regras procedimentais, justamente para preservar a prova. E a prova, gente, ela é muito importante, principalmente o quê? Para inocentar aquele que está sendo acusado e para condenar aquele ali que, ora, às vezes, pode estar sendo colocado como inocente, né? Ou seja, a prova é muito importante, principalmente essa prova no local de crime, né? Show de bola, então temos que saber isso aí. Recebimento é o ato formal da transferência da posse do vestígio, ou seja, passa para outra pessoa. Às vezes o perito fez o local do crime e passou para outra pessoa, né, guardar ou transportar aquele vestígio que ainda vai ser trabalhado. Então, tem esse ato de quem recebeu, você vai colher assinatura, identificação de quem recebeu, né, aquele vestígio. O processamento é o fato de si, é análise pelo perito, né, lá, exame pericial em si, que é a manipulação do vestígio. Então, o processamento do vestígio dessa prova, o processamento vai ser dado pelo perito no caso interno. Olha lá. A fim de se o quê? Obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo que produzido por perito. Então, o perito ele vai produzir esse laudo, né, justamente para ver se há esse nexo do vestígio que vai se transformar em evidência com o crime, né, com o crime praticado pelos fatos ocorridos. O armazenamento, de fato, referência à guarda daquele vestígio, guardado para a realização de contra-perícia, principalmente aí pode ser refutada pelo advogado constituído, descartado ou transportado. Nós vamos ver que o descarte, gente, daquele vestígio vai ser com autorização judicial. Olha aí, ó. Questão de prova, hein? Mas na tua prova vai cair com o descarte daquele vestígio, vai ser por autoridade de polícia judiciária, o delegado de polícia. Não. Não vai ser por autoridade de polícia judiciária. E sim autoridade o quê, pessoal? Judicial. Vai ser pela autoridade judicial. Bacana? Então, fique atento aí a esse detalhe. Beleza. Olha aí, pessoal. Aqui nós temos uma abertura normativa. A coleta desse vestígio vai ser realizada preferencialmente por perito oficial. Olha que interessante. Se eu falo que preferencialmente, pode ser por outra pessoa? Pode. Mas a regra é por perito. Então, aqui existe uma lacuna, existe uma relativização da conduta de coleta daquele material. Porque lá na tua prova, o que eles podem colocar? Que vai ser obrigatoriamente colhido por perito oficial, não. Vai ser o quê, pessoal? Preferencialmente. Então, fiquem atentos a isso aí, ok? Beleza. Olha a questão da fraude processual. Isso é importante demais. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável. Então, olha lá, pessoal, é proibida a entrada em locais isolados. Se a Polícia Militar ela isolou o local aguardando a perícia técnica chegar, o perito, ninguém pode adentrar naquele local. Porque se aquela pessoa adentrar naquele local, configura crime, né? Sendo tipificada lá como fraude o quê? Processual. E a fraude processual está prevista lá no 347 do Código Penal, chamado de fraude processual, né? Olha lá. Então, se ele entrou sem autorização, isolado, ou removeu qualquer vestígio do local antes dessa liberação, configura a fraude processual. O que fala a fraude processual? Olha lá. Inovar de maneira o quê? Artificiosamente o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de quê? Induzir a erro quem? O juiz ou o perito. Ou seja, tira ali um projétil, tira a cápsula, retira ali, tenta retirar o sangue, o cabelo,
ou seja, tenta ali remover, apagar os vestígios para modificar, principalmente induzir o juiz ou o perito a erro. Configura crime do 347. E lembrando que também nós temos aí a figura do artigo 23 da Lei 13.869 de 2009, abuso de autoridade, que fala que o agente público, o agente da lei, que inovar lá também artificiosamente, no curso da diligência da investigação do processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se o que, pessoal? Da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Então, eu tenho um princípio de especialidade. Então, se o agente público ele pratica essa inovação de maneira artificiosa, ele vai responder pelo princípio de especialidade, pelo artigo 23 da Lei 13.869 de 2019 e vai rechaçar a questão do 347, dentro do princípio de especialidade. Então, olha só. Então, se a pessoa entrar em local que está isolado e remover, só de entrar já configura. Olha aí, ó, não precisa nem remover. Eu tenho ali, entrou no local, já configura o crime. E se removeu, bem como a remoção de qualquer vestígio local de crime antes de ser liberado o culpado perito, configura a fraude processual. E lembrando que se for praticado pelo agente público, vai responder da Lei 13.869, no seu artigo o quê? 23. Bacana? Então nós estamos aí combinando a Lei 13.964, que alterou o Código de Processo Penal, nós estamos combinando com o 347 do Código Penal e combinando o artigo 23 da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Então, temos que estar atentos aí a essas particularidades normativas, principalmente para a sua prova. Ok? Olha lá. O recipiente para condicionamento do vestígio, logicamente, né? Vai ser determinado conforme o quê? A sua natureza, né? A natureza do material. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder essa análise e motivadamente por pessoa autorizada. Olha que interessante, aquele recipiente que está aquele vestígio, via de regra, nós falamos, né, que é preferencialmente o perito que vai colher, né, que realizará aquela atividade pericial, né, o perito oficial, preferencialmente. E aqui também existe a relativização. No caso de abertura, né, daquele recipiente, pode ser aberto. No caso, via de regra, vai ser pelo perito, mas também desde que seja motivadamente por pessoa devidamente autorizada, e, logicamente, a autoridade oficial vai remeter, né, esse caráter autorizativo. Bacana? Então, gente, nós trabalhamos aí a questão da cadeia de custódia, daquele vestígio, né, que vai ser trabalhado todas as suas fases a partir do isolamento, né, até o seu descarte, que vai ser autorizado pelo Poder Judiciário. Então, é importante destacar isso aí, essas regras novas aí do Código de Processo Penal, que foi alterado pelo pacote anticrime da Lei 3.964 de 2019. Bacana? Show de bola. Vamos lá no 282. A questão das medidas cautelares. Também nós tivemos aí a alteração. Então, vamos ver. Gente, questão das medidas cautelares. Professor, nós temos aí a previsão das cautelares do 319, que são as medidas cautelares diversas da prisão, né? E temos aquelas cautelares também que tem a prisão, por exemplo, a prisão temporária, e no caso do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do 312 do CPP. Aí o que delimita ali a questão das cautelares? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou seja, daqueles envolvidos, ou quando, no curso da investigação, por representação, o delegado ele vai representar ao juiz ou o Ministério Público ele vai requerer. Então, o delegado de polícia ele representa o juiz para que ele seja colocado aquele cidadão numa prisão preventiva ou restringe ele frequentar certos locais, certos horários, ou seja, aquelas cautelares diversas da prisão, ou quando também o Ministério Público ele requer isso ao juiz, essas cautelares. Professor, o que mudou aqui do pacote de crime? Antes, essas cautelares
poderiam ser, de fato, ser decretadas de ofício pelo juiz. O juiz poderia decretá-las de ofício, ex officio. Mudou. Agora não mais ele pode decretar de ofício. Ele tem que ser provocado ou pelas partes, ou pelo delegado de polícia, que é no caso a autoridade policial, ou Ministério Público, por meio do requerimento. Então, antes poderia ser decretada as cautelares, a prisão preventiva, as medidas diversas da prisão pelo juiz de maneira de ofício. Agora, não pode mais, por força da mudança do pacote anticrime. Então, ele tem que ser provocado. O juiz tem que ser provocado para que ele determine as medidas cautelares. Bacana? É importante destacar. Olha lá. Então, aí nós temos aí mudança. Olha lá. Aonde está destacada lá? De ofício. Né? Antes, o juiz de ofício poderia, né, decretar, né, as cautelares. Agora, não pode mais decretar de ofício. Ele tem que ser o quê? Provocado. Ou pelas partes, ou representado pelo delegado, ou requerido pelo Ministério Público. Bacana? Olha lá. Outra coisa importante também que nós tivemos essa mudança aí, do 282. No caso de decretação dessa medida cautelar, a parte, né, envolvida, por exemplo, lá o autor da prisão, tem o direito de se manifestar, né, o seu advogado constituído. Ela tem o direito de se manifestar no prazo de 5 dias. O que mudou? Antigamente, tinha o direito de manifestar, mas não tinha prazo. Poderia manifestar em qualquer hora, decretada a sua prisão preventiva. Agora não, tem um prazo de 5 dias. E lembrando que são 5 dias o quê, pessoal? Corridos. Lá na tua prova, pode colocar 5 dias úteis. Não, são de 5 dias corridos, porque não está úteis. Agora, pode ser decretada sem essa manifestação. O juiz pode decretar sem essa manifestação, no caso de urgência ou de perigo, né, da ineficácia da medida. Agora, quando houver essa urgência e ineficácia da medida, ele determinar sem abrir vistas para que se manifeste, ali, no caso, para aquela pessoa se defender daquele ato constritivo do juiz, tem que ser o quê? Devidamente o quê? Motivado, justificado e fundamentado, né, pela autoridade judicial. Olha lá. Em decisão que contém elementos do caso concreto que justifica essa medida excepcional. Então, no caso do juiz decretar uma prisão preventiva de maneira urgente, né, às vezes o cara é de alta periculosidade, né, ou quando o perigo for de perigo da ineficácia da medida, ou seja, se ela perder a eficácia, o juiz pode sim manter uma manifestação de 5 dias, mas desde que ele justifique. Né? Qual que é a justificativa que o juiz vai dar? Nós vamos ver daqui para frente a questão do fumus comic delicti e o periculum libertatis. Nós vamos ver aqui agora. Né? O que é o fumus comic delicti e o periculum libertatis? Né? O fumo comic delicti, a fumaça do cometimento do delito, ou seja, a pessoa cometeu um delito, e o periculum libertatis, ou seja, o perigo na sua liberdade. Então, ele tem que permanecer o quê? Preso de maneira cautelar até que haja uma decisão do Poder Judiciário da sentença condenatória. Bacana? Olha aqui, gente, interessante. Nós falamos lá no 282, parágrafo 2º, que o juiz não pode decretar de ofício a medida cautelar. Agora, no caso de o descumprimento de qualquer obrigação imposta, por exemplo, descumpriu regras lá, né, de uma medida cautelar diversa da prisão do 319, pode o juiz, lá, mediante requerimento do MP, né, de seu assistente ou do querelante, e, em último caso, decretar a prisão preventiva. Então, no caso, se houver o descumprimento de qualquer tipo de obrigação, o juiz ele pode decretar, no caso, lá em último caso, a prisão preventiva. E antes, interessante, gente, se houvesse o descumprimento de uma medida imposta, por exemplo, do 319, o juiz podia fazer de ofício. Aqui, da mesma forma, ele não pode decretar de ofício. Olha lá, antes poderia ser decretado, agora não mais pode. Então, o juiz ele não pode decretar medidas cautelares de ofício. Nós temos uma exceção, não vamos ver daqui a pouco. Mas, via de regra, então, o juiz não pode decretar de ofício uma medida cautelar. Igual no caso, a prisão preventiva. Ele tem que ser o quê? Provocado. Aqui, lá, requerimento do MP,
do seu assistente, do querelante, né? No caso aí, em último caso, decretar a prisão preventiva. Então, ele tem que ser provocado. Ele tem que ser provocado. Bacana? Olha aí. Agora, isso que é importante, hein? Tem uma exceção da regra, que agora o que o juiz não poderia fazer de ofício. Agora tem uma exceção. Olha lá. O juiz poderá, de ofício, aqui agora ele pode, ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar. Por exemplo, se um cidadão está preso, o juiz decretou prisão preventiva para ele, que foi requerida, e não podia fazer de ofício. Agora, no caso de revogação ou substituição por outra situação, outra medida cautelar, ou ele voltar a decretá-la, aí não, aí pode ser de ofício. Olha só, então, primeira coisa, informação importante, o juiz do primeiro ato de decretar uma cautelar pode ser de ofício? Não. Ele não pode decretar de ofício, ele tem que ser provocado. Agora, se ele decretou lá, por meio de ser provocado, e houve a necessidade de revogar aquela prisão, por exemplo, aí não precisa ser provocado. Pode ser provocado, mas aí ele pode fazer de ofício. Olha lá. Então, por exemplo, se ele revogou a preventiva, ele tem esse direito de fazer de ofício. Agora, se ele revogou e vislumbrou a necessidade de voltar a decretar, por exemplo, a prisão preventiva, ele pode fazer de ofício. Mas lembrando, o primeiro ato não pode fazer de ofício. Ele tem que ser provocado, ou pelo requerimento das partes, representado pela autoridade polícia, o delegado, ou requerido pelo Ministério Público. Então, ele não pode fazer de ofício de maneira inicial. Agora, depois que o cabuquinho, que o cidadão infrator está preso preventivamente, aí ele pode revogar aquela prisão preventiva de ofício. Ou, se ele revogou, se tiver elementos que justifiquem novamente a preventiva, ele pode fazê-la de ofício. Então, ou seja, o primeiro ato ele não pode fazer, mas os demais atos, né, no caso de revogação, ou voltar a decretá-la, pode fazer sim de ofício. É importante sacar isso aí. Nós tivemos essa alteração pelo pacote anticrime. Bacana? Então, dê uma lida aí, importante sacar isso aí. Tá joia? Olha lá. A prisão preventiva, agora as questões é preventiva. Somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Sabemos muito bem, gente, que a pena, o encarceramento, no caso, mesmo que seja de maneira preventiva antes da sentença condenatória, é de maneira excepcional, né? Via de regra, busca lá outra medida cautelar diversa da previsão, a regra do 319. Agora, se eu tiver as questões de elementos do caso concreto, né, que justifiquem a sua prisão preventiva, vai ser decretada, que é a questão lá do fumus comic delite e o periculum libertatis. O que é o fumus comic delite, que eu falei? É a presença simultânea lá da prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, nós temos aí elementos que foi ele que praticou aquele crime, autoria e materialidade. E esse cara não pode ficar solto. Ele não pode ficar solto. Olha lá, porque é o perigo concreto que a permanência desse investigado em liberdade ele pode acarretar, né, para a investigação, para o processo penal, para a efetividade do direito penal e para a segurança social, né, de fato, perigo. Então, a preventiva pode ser decretada desde que seja o quê? Justificado. Isso que mudou aí no pacote crime. Então, no caso, o juiz ele pode decretar, de fato, a preventiva, mas desde que o quê? Ele justifique de maneira fundamentada nos elementos do caso concreto, de maneira individualizada, respeitando aqui também o quê? O princípio da individualização de conduta. É isso? Ou seja, que vai analisar ali para justificar o fumus comic delite, ou seja, autoria e materialidade de ato criminoso, e o periculum libertatis, ou seja, esse cara ficando em liberdade, ele é um perigo à sociedade, ao devido processo, a questões penais, criminais, a investigação. Então, ele tem que ficar preso cautelarmente. Bacana? Então, é importante destacar para a prova. Olha aí a questão do 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem. Nós sabemos aí qual que é a regra, de que ninguém fica preso. Nós temos o princípio da liberdade, que vai ser consagrada, que foi consagrada, né, a liberdade lá na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que é a primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, né?
Nós vimos isso na Declaração Universal de Direitos Humanos, a regra é a liberdade. Agora, tem exceção? Sim. Primeiro, flagrante delito, 302 do CPP ou 244 do CPPM, do Código de Processo Penal Militar. Se aquele cidadão ele encontra em flagrante delito, ou seja, está cometendo um crime, acaba de cometer, ele é perseguido, ou encontrado com elementos constitutivos do autor do fato, ele vai ser preso. Ou, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, em decorrência de prisão o quê? Cautelar. O juiz determinou à autoridade policial que vá à casa do cidadão, que nós temos elementos probatórios de autoria e materialidade, que há indício de que esse cara não pode ficar solto, que ele é de alta periculosidade, determina um mandado de busca e apreensão, mandado de prisão a esse cidadão. A autoridade policial vai lá e cumpre, né, no caso em dela. Ou em virtude de condenação criminal transitado em julgado. Então, gente, o que na verdade, o pacote de crime ele fez aqui? Ele reuniu melhor as ideias. Estava um pouco confuso do 283 e do CPP. Agora, ele reuniu de maneira mais clara essa ideia, essas exceções, né, no caso de construir, né, a constrição da liberdade do cidadão. Porque, na verdade, a regra é a liberdade. Então, aqui nós temos 3 exceções. Primeiro, flagrante delito, ordem do juiz, autoridade competente, em decorrência de uma cautelar, de uma prisão preventiva ou temporária, ou em virtude da condenação criminal transitada julgado. Bacana? Então, na verdade, aqui houve uma reunião, uma reorganização, na verdade, do 283 do CPP. Bacana? Vamos lá, a questão da audiência de custódia. Importante aí, gente, né? Nós tivemos alteração. Gente, toda vez que agora nós tivemos deter e capturar um infrator, temos que levá-lo para a realização de audiência de custódia. É isso que acrescentou aqui no 287. Então, toda vez que detemos e capturamos o infrator, a autoridade de polícia tem que encaminhar esse preso, né, para que ele passe para a realização de audiência de custódia. E qual que é o prazo da audiência de custódia? Após ela receber esse auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, ou seja, prendeu agora, a autoridade tem até 24 horas para levar aquele preso à presença do juiz para promover o quê, pessoal? A audiência de custódia. E o que é essa audiência de custódia? O juiz vai decidir de maneira fundamentada. Olha lá, vai ver se aquela prisão é ilegal. Por exemplo, se aquela prisão que foi realizada, aquela detenção e captura, por meio do órgão de polícia ostensiva, que via de regra, né, no caso aí, a polícia militar, que detém captura dos infratores na prática de ato criminoso na rua. Se a prisão for ilegal, a prisão vai ser relaxada pelo juiz. Agora, se a prisão lá tiver tudo certinho, né, e cabe elementos lá para conversão da pena da prisão de flagrante para em preventiva, vai ser dada pelo juiz, desde que cumpridos os requisitos do 312. Olha lá. E se revele o quê? Revelarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão do 319. Então, se tiver elementos, o fundo comigo delite e o perigo libertatis, pode o juiz decretar a preventiva. Então, o juiz, na audiência de custódia, ele pode relaxar a prisão se for ilegal, vai converter a prisão flagrancial em preventiva, se tiver os elementos. Terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Nós temos aí os crimes que são afiançáveis, que cabe liberdade provisória, com ou sem fiança, vai conceder, paga lá uma fiança ou não e responde em liberdade. Então, ele vai analisar essas circunstâncias. Olha lá, se o cidadão ele praticou o fato relacionado nas excludentes de ilicitude, o juiz pode conceder o quê? Ao acusado a liberdade provisória. Então, por exemplo, se aquele agente que foi capturado, foi detido e capturado, ele foi levado ao juiz, no caso em tela, e se ele praticou um fato, por exemplo, o juiz vislumbrou legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade ou exercício irregular do direito, pode ser concedido o quê? A liberdade, o quê, pessoal? Provisória. Bacana? Show de bola? Acho que o áudio alguém ligou aqui sem querer. Beleza, pessoal? É o Alex aqui, ó, o áudio não tá ligado aqui. Vamos lá? Então, gente, tranquilo, né?
Então, esse ponto importante no caso das cautelares, que são da audiência de custódia. Então, se for no caso de escolha de licitude, o juiz pode conceder a liberdade provisória. Show de bola? Beleza. Olha aí, pessoal. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa, nós vimos aí a Lei 2.850/2013, Lei de Organização Criminosa, ou milícia, do 288-A do Código Penal, questão da milícia privada, ou que porta arma de fogo de uso restrito, olha aí, pessoal, arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Então, no caso, gente, não tem liberdade provisória se aquele cidadão ele integrar organização criminosa, ele é reincidente, ou ele compõe milícia, ou ele está portando o quê? Arma de fogo de uso restrito. O juiz, o que ele faz? Ele denega essa liberdade provisória. Então, o cara vai lá, o cidadão infrator, ele vai para a prisão cautelar, lá, com ou sem medidas cautelares. Então, no caso, ele nega aquela liberdade provisória. Bacana? Então, isso é importante aí para a prova. Olha lá. Professor, a questão da audiência de custódia. O senhor falou que então tem que apresentar o preso a partir do momento da sua prisão e até 24 horas para a audiência de custódia. Se não houver essa apresentação, a autoridade ela vai ser responsabilizada. A administrativa, civil e penalmente pela sua omissão. Mas a gente sabe que na prática, hoje, gente, é difícil realizar essa audiência de custódia até 24 horas. Geralmente após às vezes, uma semana, né? Mas para a prova, em 24 horas, a partir do momento da prisão até, né, esse período de apresentação do juiz, esse lapso é de no máximo 24 horas. Esse parágrafo 4 aqui, ele está sendo questionado também pela ação direta de constitucionalidade diante do Supremo. Está suspenso os seus efeitos. Mas é importante a gente destacar para a gente, né, entender mais a questão conceitual, dentro do princípio da legalidade, dentro do aspecto da interpretação literal do texto que mudou, né, o Código de Processo Penal. Olha lá. Transcorrido em 24 horas após o decurso do prazo, a não realização de audiência de custódia sem motivo, ela ensejará a ilegalidade da prisão, ou seja, se a prisão for ilegal, ela vai ser o quê? Relaxada. Agora, se tiver elementos, né, de decretação da preventiva, vai ser decretado. Né? Ou seja, se tiver elementos de conduta, de autoria e materialidade criminosa, e esse cidadão ele coloca em perigo a sua liberdade, vai ser colocado em preventiva. Lembrando que esse parágrafo 4 também, ele está com seus efeitos suspensos diante do Supremo Tribunal Federal. Bacana a questão da ação direta de inconstitucionalidade. Em qualquer fase da investigação policial, do processo, olha lá, então cabe o quê, pessoal? A prisão preventiva, decretada pelo juiz, olha lá, a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou de representação da autoridade policial, que no caso, a autoridade do delegado de polícia dos crimes comuns, né? Olha lá, não é possível, então, a aplicação da preventiva de ofício pelo magistrado. Então, antes, gente, da mudança do pacote de crime, nós tínhamos a preventiva, a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. Então, não pode mais. Da mesma forma, as medidas cautelares, nós já falamos, ela tem que ser determinada, ela tem que ser provocada pelas partes, ou pelo MP, ou pela autoridade policial. Bacana, não mais pode fazer essa situação de ofício. Tá joia? Olha lá. Então, a preventiva. Quais são os elementos da preventiva importantes para a gente estabelecer para o juiz decretá-la? Garantir a ordem pública, vai colocar lá, né, preso, para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver, olha lá, esses aqui foram os elementos que nós tivemos de alteração aí da pacote de crime. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente do que, pessoal? De autoria. Então, se eu tenho lá indício crime, indício de autoria, ou seja, o fumus committeliti, né? Ou seja, o crime, a autoria e materialidade, a existência do crime, indício da autoria, e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, o periculum libertatis. Ou seja, esse cidadão ele não pode ficar solto, porque ele é de alta periculosidade do processo, da investigação. Ou seja, o juiz vai decretar a preventiva. Se houver elementos do fumus committeliti
e do periculum libertatis, o juiz irá decretar a preventiva. Mas lembrando que essa preventiva tem que ser provocada por requerimento das partes, por requerimento do Ministério Público ou a representação, ou seja, da autoridade policial, que no caso dos crimes comuns é dada pelo delegado de polícia ou delegado civil, em âmbito da sua responsabilidade, ou delegado federal. Então, no caso em tela, né, vai ser decretada pela autoridade judicial. A decisão que decretar a preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo, tá vendo? A existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Ou seja, não pode ser de fatos anteriores, tem que ser fato de hoje. Ou seja, se esse cara ficar solto hoje, é perigoso. Ou seja, tem que ser uma coisa contemporânea, uma coisa nova, um fato novo que justifique a sua prisão preventiva. Fatos antigos não serão levados em consideração, mas sim o quê? Fatos novos e contemporâneos, ou seja, atuais, né, para que seja decretada a preventiva pelo juiz. Bacana? Pessoal, vamos dar uma paradinha aí, né? Hoje nós trabalhamos no pacote anticrime as mudanças do Código Penal e do Código de Processo Penal. Na próxima aula, vamos dar continuidade, né, trabalhar a partir da Lei 72 de 94, a Lei de Execução Penal, o que passou, de fato, ao que foi alterado, né, pelo pacote anticrime. Lembrando, né, nós vamos trabalhar aí o artigo 9A, o artigo 52, o 9A, que trata do DNA, do ácido desribonucleico, a obrigatoriedade de passar pelo DNA, aqueles crimes contra a vida, contra a pessoa, contra a liberdade sexual e contra a liberdade da questão de vulnerabilidade, dos crimes contra a liberdade sexual de vulneráveis, por exemplo, 17A do Código Penal, questão do estupro vulnerável. Vamos trabalhar o 52, que está do RDD, o 112, o regime de progressão de pena, e o 122, que daquele dos crimes, da saída temporária, que não vai ser autorizada se aquele cidadão ele cometeu crime hediondo com natureza morte. Então, essas foram essas alterações importantes aí, o artigo 9A, 52, 112 e o 122, que trata da saída temporária. Bacana? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesse estudo. Um grande abraço e até mais.